A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que a gente para ler um pouquinho da palavra de Deus e refletir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que o Teu Espírito nos guie conforme a Tua vontade, para que nós possamos aprender de Ti, para que nós possamos compreender as Tuas palavras, para que nós possamos entender o Teu querer. Fica conosco, é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, que começa lá em 1 Samuel, o capítulo 15, que diz o seguinte: Certo dia, Samuel disse a Saul: Foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo, Israel. Agora ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Olha que o Senhor está lembrando de coisas que aconteceu há mais de 400 anos atrás, que foi quando o povo saiu do Egito. Lembrando que o Senhor não se esquece. A justiça do Senhor, ela pode até tardar aos olhos do homem, mas ela não deixa de acontecer. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Judá. Em seguida, Saul e o exército foram à cidade dos amalequitas e armaram emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus: Afastem-se de onde vivem os amalequitas, para que não morram com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou o que era de qualidade inferior. Aqui a gente repara que Saul já desobedeceu às ordens do Senhor, porque o Senhor tinha mandado destruir tudo. Então o Senhor disse a Samuel: Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois seguiu para Gilgal. E aqui nós vemos que Saul está se afastando cada vez mais de Deus. Em um momento, Saul ergue um monumento, um altar para Deus. Aqui, Saul ergueu um monumento para si mesmo. Saul está se colocando como alguém digno de adoração, alguém digno de homenagem, quando na realidade o Senhor que deveria ser homenageado, o Senhor que tinha entregue os amalequitas nas mãos de Saul, mas Saul está confiando mais em si mesmo do que em Deus, a ponto de desconsiderar as ordens de Deus e considerar apenas aquilo que ele queria fazer. Verso 13. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou: Então, o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: É verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. E aqui Saul está tentando encontrar razões para suas atitudes que vão contra o Senhor. E quantas vezes nós não fazemos isso? Às vezes recebemos aquilo que o Senhor nos ordena, mas a gente fica criando desculpas para fazer as nossas próprias vontades, dizendo: não, mas eu vou fazer isso que vai contra o Senhor, mas a minha intenção é de dar isso para o Senhor.
A minha intenção é de fazer algo que agrade ao Senhor, sendo que o próprio ato já desagrada ao Senhor. E aqui Samuel vai dizer aquilo que o Senhor prefere. Então Samuel disse a Saul: Basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: Embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Lembrando que Saul não se considerava apto para governar Israel, tanto que quando ele foi sorteado, ele se escondeu no meio das bagagens. Tiveram que ir lá buscá-lo para que ele assumisse aquilo que era direito dele, a posição de rei. Sim, o Senhor ungiu o rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: Vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? E a gente sempre ouve que o Senhor capacita os escolhidos, e aqui é uma boa representação, um bom exemplo de Deus capacitando aqueles que ele escolheu. Saulo foi escolhido do Senhor, ele não era apto para o trabalho, mas Deus o capacitou. Nós lemos alguns capítulos atrás que o coração, o próprio ser de Saul foi mudado com o Espírito do Senhor para que ele pudesse assumir a posição de rei. E quando ele foi mudado, quando ele começou a ter poder, quando ele deixou de ser um covarde, talvez, a ponto de conseguir lutar contra outros povos, a ponto de ir para a guerra e conquistar outros povos, isso subiu ao seu coração. E ele começou a fazer o que era mal para o Senhor. O Senhor te deu um dom. O Senhor pode te capacitar. Talvez você esteja pedindo para o Senhor algum dom, alguma capacitação para você fazer a obra dele. Será que esse dom que ele te der vai fazer com que você enche o coração de orgulho e faça o que não é bom aos olhos do Senhor? Será que o seu coração continuará firme seguindo as ordens do Senhor? Verso 20, olha o que como que a mente de Saul estava dizendo. Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel respondeu, e olha que importante essa lição. O que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Isso a gente pode trocar os holocaustos e sacrifício por outras coisas. O que agrada mais ao Senhor? O tempo que você gasta fazendo a obra dele ou você sendo obediente à voz do Senhor? O que agrada mais ao Senhor? Você dar um dízimo, uma oferta maior na igreja ou você obedecer à voz do Senhor? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que que ofertas de gordura de carneiro. Aqui o Senhor diz claramente que ele prefere a obediência. O Senhor é dono do ouro, dono da prata. O Senhor é dono dos sacrifícios, o Senhor é o que dá vida, o Senhor é o que tira a vida. A obediência é o que realmente importa para o Senhor. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então Saul confessou: sim, pequei, desobedeci às suas instruções e à ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Agora imploro que perdoe meu pecado e volte comigo, para que eu possa adorar ao Senhor. Samuel, porém, respondeu: não voltarei com você. Uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo segurando a barra de seu manto que se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de você
o reino de Israel e o entregou a outro, alguém melhor que você. E aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Saul implorou novamente: sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades de meu povo e diante de Israel ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. Por fim, Samuel concordou e voltou com ele, e Saul adorou ao Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, rei dos amalequitas. Agag veio cheio de esperança, pois pensou: com certeza a ira deles já passou, e eu fui poupado. Mas Samuel disse: assim como sua espada matou os filhos de muitas mães, agora sua mãe ficará sem o filho. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Depois Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para casa em Gibeá, sua cidade. Até o dia em que morreu, Samuel não voltou a ver Saul, embora sempre lamentasse o que aconteceu com ele. E o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Lembrando que aqui parece ter uma possível contradição, porque Samuel diz aqui que a glória de Israel, ou seja, Deus não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. E aqui depois diz que o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei de Israel. A gente já falou disso, que existe o que a gente chama de antropopatia, que é nós darmos características humanas para Deus de modo que nós possamos compreender a sua natureza. E a gente tem que entender que Deus é perfeito, Deus é único, Deus não muda. Então, como Deus não muda, ele não pode se arrepender. Mas ainda assim, a Bíblia usa em alguns momentos a palavra de arrepender como sendo mudar de direção. E a gente tem que saber que isso não significa que Deus mudou de ideia. Isso significa que Deus age de maneira consistente, dado o coração do homem, dada a situação. Então a gente dá o exemplo de Nínive, em que Jonas vai até Nínive. Deus quer destruir Nínive, mas quando o povo se arrepende, quando o povo veste de pano de saco, quando o povo pede a Deus perdão pelos pecados dele, a Bíblia diz que Deus se arrepende. Não é que Deus mudou de ideia, Deus continuou sendo o mesmo, dado o coração dos homens naquele momento. Aqui, novamente, o coração de Saul mudou, o coração de Saul teve uma mudança de atitude, e por conta disso, o Senhor mudou a opinião dele, não mudou a opinião no sentido de que Deus mudou, mas mudou a direção aparente da história dadas as ações de Saul. Capítulo 16. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos, e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza, este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Saul era um homem que de aparência parecia um rei,
ele era alto, ele era forte, a Bíblia diz que ele era um dos mais atraentes que se podiam encontrar. Mas o seu coração se desviou do Senhor, o seu coração não estava para o Senhor, o seu coração engrandeceu a si mesmo e deixou de obedecer ao Senhor. E aqui o Senhor vai mostrar que nem sempre as aparências são. Na verdade, ele diz claramente: o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então nós temos que parar de julgar as coisas pelo como elas parecem, pelos nossos próprios olhos. Nós temos que julgar conforme a régua do Senhor, pedir sempre a direção do Senhor, porque Ele conhece o interior, Ele conhece o futuro, Ele conhece tudo o que vai acontecer. Então, mais confiável do que os nossos próprios olhos são os conhecimentos do Senhor. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são esses todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este. Levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Samuel, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Permita que procuremos um bom músico para tocar harpa sempre que o espírito o afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e o fará sentir-se melhor. Está bem, respondeu Saul. Encontrem alguém que saiba tocar bem e tragam-no para cá. Um dos servos disse a Saul: um dos filhos de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa. Além disso, ele é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra, e tem bom senso. Também é moço de boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé para lhe dizer: envie-me seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé enviou Davi a Saul, e com ele mandou um jumento carregado de pão, um cabrito e uma vasilha de couro cheia de vinho. Davi se apresentou a Saul e começou a servi-lo. Saul gostou muito de Davi e o tornou seu escudeiro. Então Saul enviou uma mensagem a Jessé pedindo: deixe que Davi continue a meu serviço, pois estou muito satisfeito com ele. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa. Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. João 8, do 1 ao 20. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Veja bem, com essas palavras que Jesus disse, Jesus não foi contra a palavra do Senhor. Jesus não disse que a mulher não era culpada, que a mulher não tinha pecado. Ele reconheceu que a mulher tinha pecado. O que ele colocou aqui foi como os homens olhavam para o pecado de uma pessoa sem antes olhar para si mesmo.
o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, tire a trave que está no seu olho. E nós também, às vezes, fazemos isso, nós ficamos julgando outras pessoas, o pecado de outras pessoas, sem antes olhar para a nossa própria vida e saber que nós também temos pecados. Às vezes julgamos que o nosso pecado tem menos importância do que o pecado do outro. Entretanto, para Deus, nenhum pecado é maior ou menor do que o outro. As consequências dos pecados, sim. As consequências para cada pecado pode ser diferente. Dependendo do pecado, pode até envolver uma questão criminal perante as leis da terra. Mas para Deus, qualquer pecado é pecado. Eu gosto de uma ilustração que eu vi há muito tempo atrás. Você tem 2 jarras de água e numa delas você coloca areia contaminada. Na época, a pessoa que falou essa analogia, ela utilizou... Imagina que você pegue a areia de um gato. Uma areia suja, que o gato já fez suas necessidades na areia. Em uma das jarras, você coloca 10 colheres dessa areia. Na outra jarra, você coloca apenas 1 colher dessa areia contaminada. Qual dessas águas você beberia? E a resposta é óbvia, nós não beberíamos nenhuma delas, nós descartaríamos essas 2 águas, porque ambas têm o potencial de causar algum malefício para nós. E da mesma forma, Deus, por que Deus deveria se contentar com alguém que pecou menos, sendo que ainda continua sendo uma pessoa contaminada? Por isso que nós precisamos da graça do Senhor, nós precisamos do sangue de Jesus derramado na cruz, para que possamos ser lavados de todos os nossos pecados, porque Deus é santo, Deus é separado, e nós precisamos da mesma forma estar santos para que nós possamos nos aproximar dele. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: Onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram: Você faz essas declarações a respeito de si mesmo? Seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: Meu testemunho é válido, embora eu mesmo o dê, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. E mesmo que eu fizesse, meu julgamento seria correto, pois não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. A lei de vocês diz que, se 2 pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha, e meu Pai que me enviou é outra. Onde está seu pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu: Uma vez que vocês não sabem quem eu sou, não sabem quem é meu pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu pai. Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado sua hora. Salmos 110, do 1 até o 7, Salmo de Davi. O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Inclusive, esse é um dos salmos que Jesus cita quando ele vai dizer que ele é filho de Deus, porque ele diz: O Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra. E aqui ele está falando sobre Jesus. O Senhor estenderá seu reino poderoso desde Sião. Você governará seus inimigos. Quando você for à guerra, seu povo servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas e sua força será renovada a cada dia, como o orvalho da manhã. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita para protegê-lo e esmagará muitos reis no dia de sua ira. Castigará as nações e encherá suas terras de cadáveres. Esmagará cabeças por todo o mundo. Ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho. Ele será vitorioso. E por fim, Provérbios 15, do 8 até o 10, que diz o seguinte: Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor,
mas ele tem prazer nas orações dos justos. Os caminhos dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele ama aquele que busca a justiça. Quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa. Quem odeia a repreensão morrerá. E esses dois versos, o 8 e 9, estão muito juntos do que nós lemos na história de Saul. Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas orações dos justos. Ou seja, o Senhor não quer sacrifícios de alguém que não o obedeça. O Senhor não quer o caminho daqueles que fazem coisas detestáveis para o Senhor, mas ele ama aquele que as orações dos justos. Ele ama aquele que busca a justiça. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas entrem no seu coração, que você continue meditando nas palavras do Senhor. Vamos fazer uma oração para terminar esse momento? Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra. Que as palavras entrem em nosso coração e para que nós possamos refletir e aprender cada dia mais. Abençoa o nosso dia, Senhor, para que seja um dia de bênçãos, de vitória, para que o Senhor abençoe o nosso trabalho, nossos estudos, nossos afazeres, sejam em casa, seja na rua, para que o Senhor vá à nossa frente, nos protegendo, guardando, livrando de todo mal e garantindo a vitória em tudo que fizermos. Abençoa, Senhor, aqueles que passam por necessidade, para que o Senhor traga sustento para o seu povo, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor promova aqueles que levam a sua palavra à frente. Abençoa os doentes, abençoa os enfermos, para que o Senhor traga cura, recuperação, restauração. Senhor, nos ajude a lutar cada dia mais contra os nossos pecados, para que nós possamos nos tornar mais próximos de Ti, para que possamos cada dia mais nos santificar. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não se esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã para mais um devocional.